pouquinho sobre esse livro aqui, o comecinho dele. Seu balde está cheio, de Don Clifton, pela Gallup. Então, o livro é o neto do Don Clifton escrevendo o livro, né? Esse livro aqui, que essa é a edição de 2025, atual, né? Então ele fala o porquê do avô dele se interessar tanto em estudar o que o ser humano tem de melhor, né? E quais as consequências, né, de uma atitude mental positiva, com seus pontos fortes trabalhados, né? Então ele conta um pouco do porquê do avô dele ir nessa direção. Então ele fala aqui que o maior motivo, né, que deu o start no Don Clifton foi ele saber de um médico, que fala assim no livro, na página 23. Logo após a Guerra da Coreia, o major médico William Mayer, que mais tarde viria a ser o principal psiquiatra do Exército dos Estados Unidos, teve a oportunidade de estudar 1.000 prisioneiros de guerra americanos que haviam sido detidos no campo de concentração norte-coreano. Meyer estava muito interessado em examinar um dos casos mais extremos e eficazes de tortura psicológica de que já se tivera notícia, e que por sua perversidade exercera um efeito devastador sobre suas vítimas. Então ele vai falando, né, que essas vítimas que os cativos recebiam alimentação, água, abrigo adequados e não eram submetidos a práticas de tortura físicas habituais da época, tais como a introdução de dardos de bambu sobre as unhas. Aí ele vai desenvolvendo, né? Ele vai falando que eles usavam da arma de torturas psicológicas extremas empregadas pelos captores norte-coreanos, consideradas por Mayer a maior arma possível de guerra. Então, Meyer conta que o objetivo dos norte-coreanos era negar aos homens o apoio emocional proveniente das relações interpessoais. Para tanto, utilizaram 4 táticas básicas. Ele chama de delação, autocrítica, ruptura da lealdade em relação aos líderes e à pátria, inviabilidade de qualquer apoio emocional positivo. Então foram essas 4 meios, né, que os norte-coreanos usaram para acabar com esse grupo que estavam lá no campo de concentração. E esse grupo que estava nesse campo de concentração foi o grupo que teve maior índice de morte. E olha que eles não aplicavam torturas físicas, né? Mas eles torturavam psicologicamente. Como assim? Eles faziam com que um dedurasse o outro, por exemplo, em troca de carteira de cigarro. Eles pediam para um entregar o outro e na frente deles. E eles não aplicavam nenhuma penalidade, nem quem entregou, que falou do soldado norte-americano que fez alguma coisa, e nem penalizavam o próprio que fez. Eles só queriam com que eles não confiassem mais nos seus colegas. E essa é a própria tortura, né? Falta de lealdade. E também outro tipo de tortura era que eles quando recebiam carta de familiares, por exemplo, falando, olha, nós estamos com você, você vai voltar logo para casa, eles não entregavam esse tipo de carta. Mas quando chegava a carta falando que um familiar morreu, faleceu, ou que a noiva do soldado, a mulher do soldado tinha desistido do casamento e ia já se casar com outra pessoa, com outro homem, eles entregavam essas cartas. Então o foco deles era focar na negatividade para que eles desistissem da própria vida. E muitos deles pegavam seu cobertor, se enrolava no canto e 2 dias depois estava morto.
porque eles desistiam da vida. E uma coisa interessante também, que eles não queriam provocar raiva no soldado, porque a raiva dava motivo para eles viverem. Enquanto eles queriam que eles desistissem da vida, né? Não tivesse mais sentido, não tivesse por que lutar mais. E assim foi o maior índice de morte dentro desses campos de concentrações. Né? Aqui, ó. Apesar da incidência relativamente mínima de tortura física, a prostração elevou o índice de mortalidade geral nos campos de prisioneiros norte-coreanos para incríveis 38%, o mais alto da história militar americana. Ainda mais assombroso foi o fato da metade desses soldados ter morrido pura e simplesmente por haver desistido. Entregaram-se por completo, em termos tanto mentais quanto físicos. Então, ele começa o capítulo 1, né, falando do motivo que o avô dele, Don Clifton, se interessou em ir nessa direção de poder contribuir com a humanidade com seus estudos, né, sobre o positivo da vida, o positivo do ser humano, desenvolver seus talentos, seus pontos fortes, né? Outra coisa também que eles faziam, a fim de promover a autocrítica, os norte-coreanos reuniam grupos de 10 ou 12 soldados para o que Meyer denominou de psicoterapia de corrupção de grupo. Em cada sessão, os homens tinham que ir para a frente do grupo e confessar tudo o que tivesse feito de ruim, bem como tudo de bom que poderiam ter feito, mas não fizeram. O principal aspecto dessa tática era o fato de a confissão dos soldados ser dirigida não aos norte-coreanos, mas aos seus pares. Ai, meu Deus. Por meio dessa erosão sutil e constante do cuidado mútuo, da confiança, do respeito e da aceitação social entre os soldados americanos, os norte-coreanos criaram um ambiente em que os baldes de boa vontade eram submetidos a uma drenagem sistemática e implacável. Olha só. A terceira tática importante dos captores consistia na ruptura da lealdade aos líderes e à pátria. Isso era feito, sobretudo, mediante o solopamento paulatino e inexorável da fidelidade dos soldados em relação aos seus superiores. Aí ele fala que um dos superiores falou para o seu soldado, falou, ó, não bebe dessa água não, porque vai fazer mal para você, você pode morrer. E ele falou, ó, aqui nós somos iguais, você não é mais superior a mim. Aí ele foi lá, tomou a água e morreu depois de alguns dias. Então ele fala dessa terceira tática dando esse exemplo. E aqui ele termina o primeiro capítulo fazendo uma pergunta, né? Será que o impacto da positividade pode ser mais forte que o da negatividade? Eu entrei nisso tudo, quem me conhece sabe, com que eu trabalho já faz um tempo, né? E eu entrei para esse estudo porque eu entendi como missão. Foi o que, como se eu tivesse sido convocada, vamos, bora pra guerra. E eu topei. Então, desde 2018, entro pro estudo da mentalidade humana, né? E tudo mais. E nisso tudo, no decorrer desses estudos também acontecendo coisas pessoais. Então, ou seja, estava sendo totalmente trabalhada, né, para trabalhar nesse exército. Como Don Clifton e o seu neto, que eu esqueci o nome, deixa eu ver o nome dele. Cadê? Tom
entender o seu chamado no tempo deles. E provavelmente você que está vendo, assistindo esse vídeo até agora, você pode entender internamente que isso daqui pode ser um chamado para você também. Assim como eu comecei em 2018, você pode começar agora. E tem um campo enorme para se trabalhar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. No dia, para quem é de Manaus, no dia 19 de julho, de 9 horas da manhã às 10h30, vai ser só mais ou menos 1 hora e meia de palestra. A ciência da felicidade é toda baseada na ciência da psicologia positiva, tá bom? Vai ser no Cowork Executive Office, lá no Veralves, tá bom? Se você tiver interesse, entre em contato, tá bom? E nós nos encontramos lá, pessoalmente. Vamos nos encontrar pessoalmente, tá bom? Um beijo.